Superman tinha a ingrata missão de repavimentar o caminho da DC nos cinemas, dar o pontapé inicial para um novo universo compartilhado, além de ter que reapresentar o Superman como pilar principal desse novo universo. Debaixo de muita especulação do que estaria por vir, as principais perguntas que ficam agora: mas e aí? A missão foi cumprida? Esse é realmente o filme salvador do universo cinematográfico da DC? Se você quer descobrir o que eu achei, fica aqui comigo que eu vou te contar tudinho. Bom, acho que vocês vão gostar. Mas antes de mais nada, já dá aquela moral. Como diz o Mano e Moicano, deixa o like com extrema tranquilidade. Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para não perder nada que vai sair por aqui. Já aproveita também para me seguir lá no Instagram. Assim vocês também vão conhecer um pouco mais da faceta de quem vos fala aqui. Agora, sem mais delongas, vamos pro que interessa. Bom, para minha grata surpresa, Superman eu posso resumir da seguinte forma: um aliviado suspiro. Não por ser um filme perfeito, longe disso, mas dentro da sua imperfeição é onde encontramos a sua maior virtude. Pois o filme se trata exatamente disso, da humanidade, da vida, e quem é mais imperfeito do que o ser humano? Mas vamos devagar porque já vamos chegar nesse ponto. Mas se tratando das partes técnicas ali, o que eu tenho a dizer é que o filme é bem competente naquilo que ele se propõe a fazer. Roteiro ok, direção ok, CGI ok, nada que ofenda. Na verdade ele é um filme bem simples no geral. E se você tá esperando um filme que seja revolucionário, nem precisa ir no cinema. O brilho da coisa toda tá mais voltado ali nas atuações, nas interações entre os atores e os personagens, e é o que traz todo o frescor da trama. David Corenswet trouxe uma versão muito genuína do personagem ali do Superman, do Clark Kent, trazendo uma leveza ao tom do personagem, que é algo que a gente já não se via há um bom tempo. Inevitavelmente vão haver as comparações com o Superman do Henry Cavill, mas não me entendam mal, eu até vi o Superman do Henry Cavill com bons olhos, porém tudo aquilo que foi feito naquele período não foi bem trabalhado. Mas não vamos nos ater a isso, porque nós temos um novo norte a seguir agora. Voltando a falar dos personagens, junto com o David, nós temos a Rachel Brosnahan, que traz uma Lois Lane muito carismática e poderosa, muito pela sua personalidade forte, chegando em até alguns momentos ser um contraponto de opiniões com o próprio Superman. E temos aqui também o nosso novo Lex Luthor, interpretado pelo Nicholas Hoult, que traz o Lex Luthor mais Lex Luthor que nós já vimos nas telas. Totalmente antagônico ao nosso azulão, ele é aquele que traz o personagem que com certeza nós vamos amar odiá-lo pelos próximos anos. Uma das coisas que eu achei mais interessante é que, apesar dele ser um filme não inventivo e permanecer muito dentro da caixa, ele traz um universo propriamente já estabelecido, onde já é muito comum a convivência entre os humanos e os meta-humanos, então nada é novidade para as pessoas dentro daquele universo. Então nada precisa ficar sendo apresentado então nada precisa ficar sendo jogado de forma expositiva para que o público venha entender. Sendo que o que nós já estávamos habituados a ver nos padrões de filmes de herói era uma visão de como os personagens seriam retratados dentro de um mundo real, como se fosse tudo dentro da nossa própria realidade. Porém aqui nós vemos um universo bem fantasioso, com uma caracterização muito estilizada. É como se nós fôssemos transportados para dentro de uma página de quadrinhos mesmo. E por mais que seja um live action, a gente consegue sentir uma essência bem cartunesca, tanto no visual quanto nas interpretações. Eu tive uma percepção que parecia algo ali misturado meio anos 80, meio noventista, misturados com elementos ali dos nossos dias atuais. E apesar de eu ter visto esses aspectos meio retrô, você tem ali inseridos conceitos da internet, das redes sociais. E uma observação é que eu acredito que a partir de agora os filmes de heróis vão ter muito essa característica própria. Você já consegue ver isso também um pouco nos trailers de Quarteto Fantástico, que tem aquela ambientação retrofuturista ali e tudo mais. Mas vamos aguardar, mas é o que eu acredito que vai vir nos próximos filmes. Bom, foi como eu disse, o filme visualmente ele é muito bonito. Cores vivas e saturadas dão ali o tom de mais ou menos qual é a energia que o filme quer te passar. E tudo isso joga a favor do tema central. Agora, um ponto que eu não achei tão positivo assim é que o filme deixa algumas pontas soltas que para alguns talvez não sejam tão bom, e por mais que seja recorrente nesses filmes de heróis, principalmente se for voltado para um universo compartilhado, porém eu entendo que são coisas que vão ser exploradas mais à frente, por se tratar de uma obra que terão mais conceitos a serem tratados em tramas futuras. Sem contar que a maior parte disso fica aberta à especulação, à falácia, às teorias dos fãs. Por exemplo, a trama dos pais kryptonianos do Kal-El. Bom, diferente das representações mais conhecidas, você tem aqui uma subversão que trata eles de uma forma mais tirânica, pois enviaram seu filho para subjugar a Terra e reconstruir o seu planeta natal.
Mas apesar de parecer uma trama deixada de lado a princípio, ela serve como um catalisador para a motivação do Superman. Porém, eu quero ressaltar que eu achei um desperdício não irem mais a fundo dentro dessa trama, porque isso trouxe uma crise de identidade para o personagem. A resolução ela é até viável, mas eu acredito que podia ter dado mais tempo para poder gerar essa parte emocional e dramática do filme. Dito isso, acho que o James Gunn ele jogou muito no seguro e tentou capturar o público, dando mais ênfase na essência de cada personagem. Por isso ele fez um filme muito mais contido, sem dar muita complexidade nos arcos. Talvez para alguns tenha faltado um pouco mais de substância no filme. Falando em personagens novamente, é incrível como o James Gunn consegue trabalhar personagens não tão conhecidos pelo grande público. Mas o mais bacana é que eles conseguem ter um breve espaço para poder dar enredo no filme sem tirar de foco o personagem principal. Você não tem um background de fato de todos esses novos super-heróis que são apresentados ali, mas fica subentendido que eles já estão estabelecidos ali e eles já têm um papel recorrente dentro desse universo. Mas a forma como eles são apresentados para o público te deixa mais curioso para entender mais desses personagens. É claro que há aqueles personagens que ficaram um pouco mais aquém, como a Mulher Gavião, mas apesar de você não saber as motivações que levaram cada um ali, você consegue entender os diferentes sensos de moralidade de cada um deles. Porém, seja lá a motivação de cada um, eles são de fato heróis, a famigerada Gangue da Justiça. Teve esse Lanterna Verde, esse tal de Guy Gardner, que foi um baita de um alívio cômico pro filme e que tem a proeza de ser badass e ridículo ao mesmo tempo, mas não é um ridículo de maneira ruim. E o Metamorfo, que bicho embaçado! Que bicho embaçado, velho. Apesar de eu não conhecer muito desse personagem, eu consigo ter alguns lampejos de memória dele, assim, algumas animações ali. Mas a Mulher Gavião foi aquilo que eu já comentei, né? Faltou isso, pra ela ter entrado muda e saído calada do filme. Destaque para o Senhor Incrível, ou Mr. Terrific, como vocês preferirem, que desses personagens foi o que mais teve tempo de tela. E foi o que eu fiquei mais curioso para conhecer mais. Tanto pelas boas cenas de ação, e que cenas de ação dele, e pela personalidade do personagem. E que apesar de em alguns momentos ele parecer bem cômico, é um personagem que aparenta ter bem mais camadas do que ser apenas um cara voltado para tecnologia e ser inepto de sentimentos. Com certeza ele é bem mais do que isso. Vamos ficar ligados. E quem teve um grande destaque aqui também, meus amigos, foi o Lex Luthor. Sendo essa figura completamente antagônica ao do Superman, ele é realmente o completo oposto e averso a todos os valores que o Superman representa. Sendo ele esse humano com complexo de Deus, ele se mostra essa figura completamente narcisista, egoísta, mesquinha e invejosa, e que realmente acha que os fins justificam os meios. E aí você vê como um cara sem poderes dá um baita de um trabalho pro Superman, mas tudo pelo fato de jogar com inteligência, mas porém de maneira suja, pelo fato de usar a maior virtude do Superman como arma contra ele mesmo, que é a sua bondade e o amor pela vida. E quem diria, né, gente, que os filmes de comédia romântica nos renderiam os nossos mais queridos e melhores vilões de adaptação de filme de quadrinho. Mas quem realmente roubou a cena e mostrou quem é o rei dessa parada mesmo foi ele. Ah, que bicho pentelho, extremamente chato, porém extremamente fofo. Bom, aonde esse filme mais acerta está na honestidade dele mostrar o que ele realmente é. Ele está mais preocupado em te passar uma mensagem. E o Superman é a personificação dessa mensagem. De bondade, de altruísmo, que se formos fazer um paralelo com o nosso mundo atual, são valores que realmente têm se perdido. E é algo que tanto precisamos. Principalmente nesse momento tão caótico que nós vivemos. A gente abre as redes sociais, noticiários, é tudo voltado para guerras, conflitos, catástrofes. E é um cenário onde praticamente tudo no mundo é voltado para politicagem. Mas voltando pro filme, o filme é tão leve que ele te passa uma sensação tão boa que você nem vê que o filme tá chegando perto do fim. Toda a essência do que é o Superman está aqui. Desde o herói super poderoso, mas o ser mais humano em sua essência, que em todo tempo está mais preocupado com a vida em geral. Seja desde um ser humano, um cachorro ou um esquilo. Aonde a gente viu um filme que alguém salva um esquilo? Isso é muito super, mano. Isso é muito super. Detalhe que ele não só prioriza a vida na Terra, mas até mesmo os monstros e os vilões ele demonstra compaixão e preocupação tentando ver alguma forma de preservar a vida deles também. Porque essa é a sua maior prioridade, a vida.
E é isso que faz dele esse símbolo de altruísmo e de esperança. O filme não trata ele apenas como um salvador, mas trata ele como um amigo de todos. Mesmo ele sendo mais poderoso do que qualquer um ali, ele se coloca como um igual, por sua tamanha humildade, sendo ele o exemplo de que qualquer um pode fazer a diferença. Não se trata da sua origem, mas de quem você decide ser. Ele se põe como um ser humano, que também erra, que também falha, mas que está disposto a todos os dias levantar com a mentalidade de dar o seu melhor para um bem maior e coletivo. Porque se você tem a capacidade de fazer, então faça. Isso é um dever. Por isso, para mim, o filme termina com um saldo muito positivo. Porque de todas as coisas que eu assisto, leio ou jogo, o que é mais importante para mim, além de uma aventura, de boas cenas de ação, de uma boa direção, é a mensagem por trás daquilo que eu tô acompanhando, sabe? Acho que esse é o legado da arte para as nossas vidas. É o papel fundamental da arte, sabe? E isso é legado, aquilo que é deixado em mim, em você, em nós. E nesse quesito o filme mandou muito bem, que é transpassar essa mensagem. Ah, não posso me esquecer aqui das cenas pré e pós-créditos. A primeira é que nós já podemos ter o vislumbre da nossa Supergirl, com a nossa querida Millie Alcock, nossa eterna Rhaenyra Targaryen. Eu vou confessar a vocês que, a princípio, quando eu soube que ela ia interpretar a Kara Zor-El, eu meio que torci o nariz ali, achei que não fosse combinar, mas depois que eu vi ela caracterizada... Não gostei. Asmei. Agora as outras cenas ali é mais uma cena cômica ali entre o Superman e o Mr. Terrific, né, ali olhando o prédio e tudo mais. Nada tão relevante. E a outra é aquela imagem linda, né, do Superman e o Krypto sentados na Lua contemplando a Terra, né, que é uma imagem completamente inspirada ali em All Star Superman. Foi enquadramento lindo demais. Agora, sobre o futuro, acredito eu que depois de tudo isso que a gente viu, nós temos uma fagulha de esperança. Bom, pelo menos na questão de filmes promissores, né? Agora o que vai ditar o rumo e o destino de tudo isso aí, ó. E sinceramente, com relação a isso, eu até que tô tranquilo, porque desde o momento que eu tô gravando esse vídeo, o filme já bateu 234 milhões só nos Estados Unidos. E pelo mundo, a bilheteria já arrecadou mais de 300 milhões. Ou seja, o filme já se pagou pelo seu orçamento inicial ali, que era em torno de 255 milhões. E pela repercussão que o filme tá, com as boas impressões que ele tem causado, a tendência é continuar nessa crescente. Ou seja, o filme tem tudo para estourar a boa e ficar filé. E eu tô torcendo muito para que isso aconteça. Quero muito. E fica aqui a minha torcida para que tudo flua. Tenham fé, amigos, tenham fé. Bom, Superman verdadeiramente é um bom filme de super-herói, com pontos mais altos do que baixos, uma história simples, porém envolvente, com personagens cativantes e carismáticos que te fazem querer mais, e que me fizeram sair do cinema com um sorriso genuíno no rosto. Mas agora fala você aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele like gostosinho, compartilha com seus amigos para ajudar a nossa comunidade a crescer, e aguardo vocês no próximo vídeo, que com certeza vai ser sobre Quarteto Fantástico. E fica aqui a minha expectativa para que ele também seja um bom filme. Reage, Marvel! Meus amigos, um beijo no coração. Fui!